Matilda é como o conto de fadas perfeito da infância. O bem triunfa sobre o mal. Uma menina descobre seu poder e todos os personagens recebem o castigo merecido. Mas, na vida real, os atores por trás da magia enfrentam reviravoltas muito mais imprevisíveis. Famas se desvaneceram, carreiras ruíram, doenças os atingiram e alguns deixaram Hollywood para sempre. Vamos descobrir seus nomes verdadeiros, suas trajetórias não contadas e celebrar o legado que deixaram. Mara Wilson como Matilda Wormwood. Mara Wilson nasceu em Language Not Registered for Generation de Julho de Language Not Registered for Generation, em Burbank, Califórnia, no filme Matilda. The Language Not Registered for Generation. Aos 9 anos de idade, ela interpretou Matilda Wormwood, uma menina inteligente que conseguia controlar objetos com a mente e sempre enganava os adultos ao seu redor. Seu rosto delicado e sua calma cativante tornaram a personagem inesquecível. No entanto, sua vida pessoal foi se deteriorando gradualmente nos bastidores. Sua vida pessoal logo foi marcada por desgostos. Mara nunca se casou, mas o centro de seu mundo emocional desmoronou quando sua mãe morreu de câncer de mama durante as filmagens de Matilda. Essa perda afetou profundamente sua infância e moldou a maneira como ela amava, confiava e entendia o mundo muito antes de conseguir superá-la. Sua carreira, outrora brilhante após Uma Babá Quase Perfeita e Milagre na Rua Language Not Registered for Generation, agora estava sobrecarregada pelas pressões de ser uma estrela infantil em Hollywood. Depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e esgotamento a desencorajaram a atuar, transformando as audições em batalhas das quais ela não queria mais participar. Eventualmente, ela desistiu completamente da atuação, escolhendo a escrita como uma válvula de escape mais segura para seus pensamentos e sentimentos. Language Not Registered for Generation, Mara Wilson. The Language Not Registered for Generation Onos estará vivendo sua vida como escritora e defensora da saúde mental. Seu patrimônio líquido, estimado em dólares americanos 1.000, reflete uma carreira modesta, porém significativa. Danny DeVito como Harry Wormwood. Daniel Michael DeVito Jr. Nascido em Language Not Registered for Generation de Novembro de Language Not Registered for Generation, em Neptune Township, Nova Jersey. Aos 51 anos, ele interpretou Harry Wormwood, um vendedor de carros usados rude e ardiloso, além de pai irresponsável, no filme Matilda, The Language Not Registered for Generation. Seu personagem personificava as travessuras caóticas e imprudentes de Matilda, enquanto o próprio DeVito dirigia e dublava o filme. Mas por trás do humor irreverente, havia um homem entrando em um dos capítulos mais complexos emocionalmente de sua vida. Seu casamento com a atriz Rhea Perlman, outrora admirado por sua solidez duradoura, começou a desmoronar sob anos de tensão silenciosa e ambições incompatíveis. Após décadas, eles se separaram, reconciliaram-se brevemente e depois se separaram novamente. Nenhum dos dois conseguia ir embora de vez, mas nenhum dos dois conseguia ficar. O desgaste emocional do relacionamento em ruínas afetou seu trabalho e o deixou como uma sombra silenciosa em seus últimos anos. Com o passar dos anos, o cansaço e o estresse tornaram-se seus companheiros constantes, exacerbados pelas pressões de dirigir e atuar em projetos exigentes. Seu corpo desacelerou, sua energia se esgotou, mas ele perseverou. Essas dificuldades afetariam sua carreira posterior, criando uma versão mais suave e vulnerável do homem que outrora carregara todo o peso dos projetos de produção. Danny DeVito completa Language Not Registered for Generation Onos hoje. Ainda está vivo, ainda trabalha e, incrivelmente, desafia o tempo. Seu patrimônio líquido, estimado em Language Not Registered for Generation milhões de dólares, reflete uma vida inteira de trabalho árduo e incansável, não uma vida de luxo. E embora o mundo possa rir dele, só ele sabe o quanto desse riso ele conquistou com sofrimento. Paul Rubens, que interpretou o agente do FBI Bob, cujo nome verdadeiro era Paul Rubenfeld, nasceu em Language Not Registered for Generation de Agosto, The Language Not Registered for Generation, em Peekskill, Nova York. Após Language Not Registered for Generation Onos, interpretou o desajeitado e excessivamente curioso agente do FBI Bob no filme Matilda, The Language Not Registered for Generation. Sua interpretação espirituosa contrastava fortemente com a representação de um homem que havia lutado contra dificuldades e sofrimentos por muitos anos na vida real, bem diferente da estranheza cômica do personagem que interpretava.
Rubens nunca se casou e passou a maior parte da vida sem um relacionamento amoroso duradouro. Seus relacionamentos mais recentes foram breves e passageiros, ofuscados por escândalos públicos e pelas exigências isoladoras da fama. No fim, seu mundo pessoal permaneceu pequeno e fechado, marcado por amizades que lhe proporcionaram conforto passageiro, mas que nunca se tornaram um verdadeiro lar. Os reveses na carreira e a doença logo se tornaram uma batalha silenciosa que ele teve que travar sozinho. Após o escândalo que arruinou a imagem de Pee Wee Herman, ele passou anos se reconstruindo, carregando profundas cicatrizes emocionais. Então, o câncer o atingiu. Primeiro veio a leucemia mieloide, depois o câncer de pulmão metastático, um diagnóstico que ele manteve em segredo, embora tenha afetado seriamente sua saúde. Cada aparição, cada papel se tornou uma demonstração de força de vontade, escondendo a dor cada vez mais insuportável. Infelizmente, Paul Rubens faleceu em Language Not Registered for Generation de julho de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, de insuficiência respiratória causada pela progressão do câncer. Em seu último pedido de desculpas por escrito, ele expressou arrependimento, gratidão e a dor indizível de sua vida. Foi cremado e sepultado no cemitério Hollywood Forever, deixando para trás uma fortuna estimada em $5 milhões, uma pequena quantia comparada à solidão, ao talento extraordinário e à dor silenciosa que marcaram seus últimos anos. Rhea Perlman, como Zinnia Wormwood. Rhea Joe Perlman. Nasida M. Language Not Registered for Generación de Março, de Language Not Registered for Generation. No, Brooklyn, Nova York. Aos 48 anos, ela interpretou Zinnia Wormwood, a mãe barulhenta e indiferente cujo coração implacável alimentava a solidão de Matilda no filme Matilda, The Language Not Registered for Generation. Seus figurinos extravagantes e sua fria indiferença criaram um dos contrastes mais marcantes do filme, mesmo quando sua vida real entrava em uma fase muito mais delicada. Seu casamento com Danny DeVito, antes admirado por sua estabilidade, tornou-se tenso à medida que suas carreiras os levaram para rumos diferentes. Casaram-se em Language Not Registered for Generation, criaram 3 filhos e construíram carreiras juntos durante décadas. Mas o distanciamento emocional foi aumentando silenciosamente até que se separaram em Language Not Registered for Generation. Reconciliaram-se brevemente e se separaram novamente em Language Not Registered for Generation. Apesar da dor, decidiram não se divorciar e mantiveram contato pelo bem da família que haviam construído juntos. As pressões da indústria aumentaram rapidamente e Perlman lutou contra a tendência de Hollywood de restringir os papéis para atrizes mais velhas. Apesar de ter ganho um Emmy esmagador por sua atuação em Cheers e de ter entregado performances memoráveis em Sunset Park e The Sessions, ela ainda teve que lidar com a dor de ser estereotipada e ignorada. O cansaço da idade muitas vezes lançava uma sombra sobre seu trabalho, mas ela perseverou. Em Language Not Registered for Generation, Rhea Perlman tinha Language Not Registered for Generation anos e ainda aparecia em projetos menores de cinema e televisão com uma persistência discreta. Seu patrimônio líquido estimado em dólares americanos, Language Not Registered for Generation milhões, construído ao longo de uma carreira de atriz e da fortuna compartilhada com DeVito, reflete resiliência em vez de extravagância. Marion Dugan como Cookie, Marion Barton. Dugan nasceu em Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation, em Oak Park, Illinois. Aos Language Not Registered for Generation anos, interpretou Cookie, a cozinheira escolar aparentemente rude, mas bondosa, no filme Matilda, The Language Not Registered for Generation. Suas breves aparições trouxeram humor e humanidade ao filme, apesar de sua vida ter sido repleta de desafios profissionais em seus últimos anos. Seu casamento com Charles Dugan durou de Language Not Registered for Generation até a morte dele em Language Not Registered for Generation. O relacionamento foi baseado na lealdade, mas também marcado por períodos de tensão emocional, enquanto Dugan lutava para conciliar uma carreira difícil com a criação de 4 filhos. A perda do marido, após mais de 6 décadas de casamento, deixou uma dor profunda que a acompanhou até seus últimos anos. Sua carreira foi repleta de dificuldades. Ela conseguiu principalmente papéis coadjuvantes, mas lutou contra as pressões financeiras e a solidão de ser uma atriz veterana em Hollywood, onde as oportunidades estavam desaparecendo rapidamente. Apesar disso, ela estrelou filmes aclamados como
Esqueceram de mim. Language Not Registered for Generation. Perdida em Nova York e o fugitivo, provando seu talento mesmo quando a indústria cinematográfica a ignorava. Mas o isolamento de seus papéis limitados e a saúde debilitada cobraram seu preço em sua alma. Infelizmente, Marion Dugan faleceu de causas naturais e complicações relacionadas à idade. Language Not Registered for Generation de Março de Language Not Registered for Generation. Sherman Oaks, Califórnia. Aos Language Not Registered for Generation anos. Seu patrimônio líquido estimado em dólares americanos. Language Not Registered for Generación 1000 é mais um testemunho de trabalho humilde e perseverança do que de fama. Ela agora descansa em paz, carregando a dignidade de uma mulher que superou dificuldades e tribulações, deixando marcas pequenas, mas memoráveis, na história do cinema. Kiami Davael Forte ou Lavanda. Kiami Davael nasceu em Language Not Registered for Generation de agosto de Language Not Registered for Generation, no Kentucky. Com apenas 10 anos de idade, interpretou Lavender, a amiga travessa e corajosa que trouxe calor e adoráveis peripécias ao filme Matilda, The Language Not Registered for Generation. Seu sorriso radiante e energia contagiante fizeram de Lavender um ícone instantâneo, deixando uma marca indelével no público. A paixão da infância lançou as bases para uma carreira que muitos acreditavam que floresceria, embora a vida logo tenha tomado um rumo diferente. Como Kiami nunca se casou, as partes mais importantes de sua história se desenrolam em seus primeiros papéis. Além de Matilda, ela também participou das séries Moesha e The Steve Harvey Show, que mostraram brevemente seu charme cômico. Esses papéis prenunciaram uma carreira promissora antes que a dura realidade da competição em Hollywood se impusesse. A transição de estrela infantil para profissional adulta foi muito mais difícil do que o esperado. Sua carreira rapidamente se tornou uma luta contra oportunidades cada vez mais limitadas e o fardo mental da fama em declínio. Hollywood estava mudando rapidamente e Kiami lutava contra a perda de motivação, eventualmente se voltando para a escrita de roteiros e a produção para recuperar o controle de sua identidade criativa. Ele encontrou consolo no palco, orientando jovens artistas, e usou a escrita de roteiros para recuperar sua confiança enquanto se distanciava de uma indústria que um dia o acolheu. Essas escolhas permitiram que ele amadurecesse além das limitações de sua fama precoce. Language Not Registered for Generation. Kiami Davael, The Language Not Registered for Generation anos, levava uma vida tranquila como produtora independente e ocasionalmente professora de atuação. Focando em trabalhos estáveis em vez da exposição pública, seu patrimônio líquido estimado era de US dollars. Language Not Registered for Generation 1000, refletindo uma trajetória modesta, porém constante, que construiu após anos de luta na indústria. Jacqueline Steiger interpreta Amanda Thripp. Jacqueline Steiger nasceu em Language Not Registered for Generación de dezembro de Language Not Registered for Generation, em Reseda, Califórnia. Ela interpretou Amanda Thripp, a adorável garotinha com as icônicas trancinhas que se tornou parte de uma das cenas mais memoráveis de Matilda quando tinha apenas 10 anos. Sua expressão de choque na cena em que Trunchbull joga Matilda para longe a tornou instantaneamente uma das favoritas dos fãs. Apesar do reconhecimento precoce, sua carreira de atriz logo tomou um rumo inesperado. Jacqueline nunca se casou, e sua imagem pública permanece ligada aos seus poucos, porém memoráveis, papéis. Além de seu papel como Matilda, ela também atuou nos filmes Beautiful, Language Not Registered for Generation, e Dennis the Menace, Language Not Registered for Generation, que demonstraram sua versatilidade. Esses papéis evidenciaram sua capacidade de se destacar tanto na comédia quanto no drama, antes de se aposentar para seguir carreira acadêmica. Seu talento promissor desde criança ficou evidente em seus últimos papéis no cinema. Os desafios na carreira surgiram quando ela lutou para se desvencilhar da imagem de atriz mirim imposta por Hollywood. Em vez de aceitar papéis que não lhe traziam mais alegria, Jacqueline decidiu estudar linguística. Deixar Hollywood trouxe desafios emocionais, incluindo uma sensação de alienação do mundo que um dia a celebrou. Mas a decisão permitiu que ela se concentrasse em trabalhos intelectuais e projetos criativos que pudesse gerenciar por conta própria. Language Not Registered for Generation, Jacqueline Steiger. Language Not Registered for Generation anos. Viverá uma vida tranquila, trabalhando seletivamente em áreas de produção e acadêmicas relacionadas à linguística.
Seu patrimônio líquido, estimado em US$ 100 mil, reflete uma vida simples, porém estável, moldada não pela fama, mas por escolhas conscientes. Embora tenha se afastado dos holofotes, ela permanece uma figura querida entre os fãs que cresceram com Matilda e sua breve, porém memorável, contribuição para a história do cinema ainda é muito valorizada. Embeth Davids como Jennifer Honey. Embeth Davids nasceu em Language Not Registered for Generation de Agosto, The Language Not Registered for Generation, em Lafayette, Indiana. Os Language Not Registered for Generation Anos, interpretou Jennifer Honey, a professora gentil e protetora que se tornou o refúgio de Matilda no filme Matilda, The Language Not Registered for Generation. Sua personalidade afável na tela escondia as tempestades silenciosas que ela enfrentou mais tarde. Seu casamento com o advogado Jason Sloan era relativamente estável, mas a vida familiar deles virou de cabeça para baixo quando um diagnóstico de Cancer in Language Not Registered for Generation US mergulhou em um mundo de hospitais, cirurgias e medo. Os tratamentos eram debilitantes e o peso da incerteza oprimia sua família, transformando o cotidiano em batalhas emocionais para as quais eles não estavam preparados. Sua carreira, que havia decolado após A Lista de Schindler e Junebug, foi abruptamente interrompida pela quimioterapia e pela longa e dolorosa recuperação que se seguiu. Mas David se reergueu com incrível coragem, recusando próteses e optando por exibir seu corpo real após uma mastectomia em Ray Donovan, transformando vulnerabilidade em realidade. Seus papéis em O Espetacular Homem-Aranha e sua aclamada estreia na direção Language Not Registered for Generation refletiram uma mulher se reconstruindo através da arte. Language Not Registered for Generation, Embeth Davids, aos 60 anos, ainda estará atuando, criando e vivendo com os ecos silenciosos da sobrevivência. Seu patrimônio líquido, estimado em US$ 5 milhões, é modesto para os padrões de Hollywood, mas ela representa uma carreira definida não pelo glamour, mas por uma resiliência e honestidade que mudaram para sempre a percepção do público sobre ela. Jean Spiegel Howard como Senhora. Phelps, Jean Spiegel Howard, que nasceu em Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation, M. Duncan, Oklahoma, interpretou a Senhora. Phelps, a bondosa bibliotecária que deu abrigo a Matilda pela primeira vez no filme Matilda de Language Not Registered for Generation, quando tinha Language Not Registered for Generation anos de idade. Seu carinho conferiu uma rara ternura ao filme, uma atuação delicada construída ao longo de décadas de trabalho silencioso e persistente. Em Language Not Registered for Generation, ela se casou com o ator Rance Howard, um casamento que durou mais de 50 anos. O relacionamento deles permaneceu forte e amoroso, mesmo quando a idade e a doença lançaram uma sombra sobre as últimas décadas de suas vidas. Eles enfrentaram juntos as pressões mentais da saúde debilitada, apoiando-se mutuamente da melhor maneira possível. Sua carreira enfrentou desafios comuns a muitas atrizes mais velhas, principalmente conseguindo papéis menores, apesar de ter dado profundidade a projetos como Apollo 13 e Scrooge. Mesmo perto dos 70 anos, ela lutava contra a frustração de ser subestimada enquanto via seus filhos, Ron e Clint Howard, ascenderem em Hollywood. Com a progressão do câncer, o esgotamento gradualmente consumiu sua vida. Jean Spiegel. Howard faleceu em Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, devido a complicações cardíacas e respiratórias relacionadas ao câncer. Ela foi sepultada no cemitério Hollywood Forever, ao lado de seu marido, deixando uma fortuna estimada em US$ 1 milhão, reflexo de décadas de trabalho humilde, porém dedicado. E mesmo agora, o breve período em que ela interpretou a Senhora, Phelps ainda ressoa. Pam Ferris como Agatha Trunchbull, nascida em Language Not Registered for Generation de maio de Language Not Registered for Generation, em Hanover, Alemanha. Pam Ferris interpretou Agatha Trunchbull, a diretora tirânica e aterrorizante que aterrorizou Matilda e seus colegas no filme Matilda de Language Not Registered for Generation, quando tinha Language Not Registered for Generation anos. Seu olhar poderoso e sua raiva fria a tornaram uma das vilãs mais inesquecíveis da história do cinema. Mas por trás dessa ferocidade, havia um preço real que o público nunca viu. O casamento de Ferris com o ator Roger Frost permanece firme desde Language Not Registered for Generation, embora a distância muitas vezes tenha cobrado seu preço, já que o trabalho de Ferris exigia viagens constantes entre os EUA e o Reino Unido.
O casamento dele superou longos períodos de separação e o desgaste mental de uma carreira que consumiu seus anos de juventude. Sua carreira lhe trouxe fama, mas também dor física. No set de Matilda. Ela sofreu uma lesão ocular causada por pó de giz e um corte no dedo que precisou de pontos, o que aumentou a dor real de um papel já emocionalmente exigente. Apesar disso, ela continuou em frente, recebendo posteriormente reconhecimento por sua atuação em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e por sua atuação indicada ao BAFTA em Call the Midwife. No entanto, a pressão de interpretar personagens duronas e temíveis a deixou lutando contra a exaustão muito tempo depois do término das filmagens. Em Language Not Registered for Generation, Pam Ferris tinha Language Not Registered for Generation anos e vivia uma vida tranquila na Inglaterra, aparecendo ocasionalmente em projetos de cinema e teatro. Seu patrimônio líquido, estimado em 6 milhões de dólares, reflete suas décadas de trabalho consistente como ator e no teatro.